Essa é uma lenda da região norte do Brasil, originalmente vindo do estado do Amazonas. Diz a lenda que uma senhora vestida com roupas velhas e escuras perambula durante a noite, assobiando ou dando gritos estridentes pelas ruas e estradas, e o seu assobio é assustador. A Matinta Pereira fica em torno das casas assobiando a noite toda, assustando a todos, principalmente crianças, e fazendo os cães latirem descontroladamente. Para ela cessar os assobios, os donos da casa precisam convidá-la. No momento em que ela está assobiando, para ela cessar os assobios, o dono da casa precisa convidá-la no momento em que ela está assobiando, para tomar um café no dia seguinte. Então, no outro dia, a primeira pessoa que aparece na casa para tomar um café é a Matinta Pereira. Outra forma de afastar essa misteriosa criatura é oferecer a ela fumo ou tabaco. Ela só é ouvida através dos seus assobios, mas dificilmente é vista. Há quem diga que a Matinta anda acompanhada de um pássaro negro que ajuda ela a assustar as pessoas. Outros também dizem que ela se transforma num pássaro assustador e que por onde ela passa, ela traz medo e azar. Outra versão da lenda diz que a Matinta Pereira também costuma assombrar os caçadores que vão caçar na mata à noite. E uma forma dos caçadores não serem perturbados consiste em deixar fumo ou cigarro para ela, no tronco das árvores. Bem, agora vamos ao relato. Eu moro em São Paulo de Olivença, uma cidade no interior do Amazonas e bem distante de Manaus. Na época, eu morava com a minha avó e a minha mãe. A minha avó tinha um terreiro de magia no fundo do quintal de nossa casa. Me lembro que ela, em certas ocasiões, sempre deixava uma oferenda próximo ao bananal que havia neste terreiro. O nosso quintal era enorme, e me lembro que sempre, em noites de sexta-feira, ela deixava charutos, pinga e algumas velas ali, próximo das bananeiras. Eu, novinha e curiosa na época, perguntei à minha avó para quem era aquilo, e ela disse que era para a Matinta Pereira. Bem, eu já conhecia a lenda desse ser, então eu comecei a rir, porque achei que a minha avó estava de gozação comigo. Então, a minha avó me chamou até lá onde estava a oferenda, e eu fui, mesmo com muito medo. Me lembro que era noite de lua cheia e ventava muito ali no terreiro. A minha avó então me perguntou: já que você duvida do sobrenatural, então me explica como essas velas estão acesas mesmo com esse forte vento. Realmente, eu fiquei sem explicação para aquilo, pois parecia velas de aniversário. O vento as assopravam, o fogo diminuía e elas não apagavam. Bem, a minha avó ficou séria. E então voltamos para dentro de casa. Porém, antes mesmo de sair do terreiro, faltando poucos passos para chegarmos na porta dos fundos que dava acesso à casa, nós duas ouvimos um forte bater de asas. Olhamos para trás e vimos uma criatura negra com asas enormes e cabelos negros escorridos pelo rosto desfigurado e enrugado. Aquilo tinha o tamanho de uma pessoa. A coisa saiu de dentro do bananal
pegou a pinga e o charuto da oferenda e saiu voando diante os nossos olhos. Tanto a minha avó como eu ficamos pálidas de medo. Aquela coisa voava e assobiava. A minha avó, mesmo sendo uma senhora, me empurrou no chão e saiu correndo para dentro de casa. O medo dela era tanto daquela coisa voltar que ela trancou a porta, me deixando para o lado de fora. Eu gritei e chorei tanto que a minha mãe, que estava vendo TV na sala e não ouviu nada, foi ver o que estava acontecendo. Daí, ela abriu a porta e me colocou para dentro e deu uma bronca na minha avó. Hoje eu sei que o sobrenatural existe, e cuidado se você duvida, pois quando você menos espera, o sobrenatural aparece. Boa noite. Olá, vou relatar aqui várias experiências com o sobrenatural que se passou com algumas pessoas da minha família. Inclusive uma em particular que se passou comigo. E tudo se passou na casa da minha avó materna. A minha avó mora nessa mesma casa há mais de 40 anos, e a casa é muito antiga mesmo. E nunca passou por uma reforma, e é um pouco grande. O quintal também é bem grande, e tem várias árvores, entre elas um limoeiro. Neste limoeiro teve até algo paranormal que contarei mais pela frente. A primeira e mais antiga história a minha mãe sempre conta, apesar dos protestos de minha avó que não queria que fosse contado, pois tinha medo de me assustar e assustar os meus irmãos. Ela conta que quando ela tinha uns 15 anos, ela namorava um rapaz. Então, saíram ela, o namorado, e a minha tia com o namorado, e a minha avó. E quando voltaram e abriram a porta da cozinha, que é a entrada da casa, não acreditaram no que viram. As cadeiras estavam flutuando no ar. E no momento que viram, elas caíram repentinamente no chão. Bem, pena que o desenrolar da história eu nunca soube, mas é de se imaginar como ficaram todos assustados. Mas isso ainda foi pouco. Nós somos ao total 6 primos, e eu era o caçula. E como nós sempre fomos muito unidos, sempre combinávamos de passar o fim de semana na casa da minha avó e dormíamos sempre todos no mesmo quarto. Eu, a minha avó e a minha prima na cama, e os meus 2 primos, que eram mais velhos, dormiam no chão. E por vários anos foi assim, mas a minha avó passou a dormir sozinha aos finais de semana, depois que algo assustador aconteceu com o meu primo do meio. Num desses finais de semana, não me lembro ao certo o que aconteceu, porém, somente esse meu primo pôde ir para a casa da minha avó. Então, ao invés dele dormir no chão, ele dividiu a cama com a minha avó. E tudo estava normal. E foi quando, no meio da noite, a minha avó acorda com um grito de pavor. Era o meu primo. Assustada, a minha avó perguntou o que tinha acontecido a ele. E chorando, em pânico, ele só conseguiu falar que puxaram o seu pé. E como o interruptor fica longe da cama, alguém tinha que ir acender a luz.
Mas o meu primo não tinha coragem de se levantar e só conseguia chorar e gritar. A minha avó então levantou-se e acendeu a luz. Olhou embaixo da cama e, é claro, não havia nada ali. Então, os dois saem do quarto e vão para a cozinha para o meu primo beber água e tentar se acalmar um pouco. E ele dizia que era uma mão muito áspera que o havia puxado. E quando ainda estavam conversando sobre o ocorrido, eles começaram a escutar o interruptor da sala que fica do lado do quarto ligar e desligar muito rápido e sem parar. E ficou assim por alguns segundos até parar. E daí eles não conseguiram mais dormir. Naquela mesma noite, o meu primo e a minha avó relatam terem ouvido bater de asas no telhado da casa e um forte assobio. Bem, seja lá o que fosse aquilo, provavelmente deveria ser um pássaro muito enorme. Pois nenhum pássaro normal faria um bater de asa tão forte como aquele, e nem mesmo aquele assobio estridente. Me lembro bem de uma noite, antes de conseguir dormir, eu ter ouvido o portão se abrir. O portão é pequeno e faz um pequeno gemido quando se abre. Bem, eu achei que fosse um dos meus primos chegando do baile. Daí, eu tive claramente a sensação de alguém vindo se aproximando da janela para bater nela. Pois os meus primos, sempre quando chegavam do baile, eles faziam isso. Bem, acontece que não bateram. E eu tinha certeza que tinha alguém parado diante da janela. Bem, como eu disse anteriormente, a casa é meio grandinha. E teve uma época que a minha avó começou a alugar 2 cômodos dos fundos da casa. E passaram vários inquilinos por lá. Mas um deles certamente nem sonha em voltar a se hospedar por lá. Este inquilino tinha fama de ser meio arranjador de confusão e sempre aprontava algumas. Uma noite, no meio da madrugada, quando a minha avó já tinha ido dormir, ele resolveu roubar limão do fundo do quintal. E não demorou muito, e a minha avó acordou com os berros e foi ver o que estava acontecendo. Ele já estava na cozinha. E estava branco como uma vela, falando que tinha um homem, todo envolto em uma luz, embaixo do limoeiro. E no outro dia, ele pegou as suas coisas e se mandou dali. Ainda, para ajudar um pouco a atmosfera que ronda aquela casa, uma das inquilinas era macumbeira e vivia fazendo trabalhos de magia negra no fundo do quintal. Também ocorreu um fato comigo que marcou a minha vida. Era Natal e toda a minha família resolveu ir para a casa da minha tia, mas eu fiquei em casa sozinha. E era por volta de 23 horas. Então eu resolvi ir até a cozinha fazer algo para comer. E da cozinha dava para ver o quintal, pois a porta da cozinha estava aberta. Havia uma vela embaixo do pé de limão, pois às vezes essa inquilina, que era macumbeira, sempre deixava uma vela ali acesa. Bem, eu não parei para prestar atenção, pois já estava com muito medo de ficar ali sozinha. Mas o que me lembro era que havia algo branco perto da vela, e eu só vi a silhueta. Mas tinha certeza que deveria ser algum lençol no varal, ou talvez uma toalha. E fiquei ali esperando o meu sanduíche ficar pronto na misteira. E quando terminei, peguei o sanduíche e o refrigerante e fui para a sala.
E antes de sair da cozinha, eu olho para a vela lá embaixo do pé de limão. Então, eu pude perceber nitidamente que aquilo de branco que estava próximo à vela não era um lençol no varal. Era uma velha toda de branco, ajoelhada com a cabeça baixa em direção à vela, como se estivesse rezando. Eu fiquei paralisada e tremendo de medo, e não consegui me mover. E foi quando a velha olhou para mim, colocou o dedo indicador próximo à boca e fez um sinal com o dedo para mim fazer silêncio. Joguei o meu lanche no chão e saí correndo para a rua. E de lá eu fui para a casa de uma amiga que era vizinha minha. E depois que me acalmei, fomos eu, ela e o pai dela lá em casa. Mas assim que chegamos, não tinha mais nada. Somente a vela estava ali. O interessante é que naquela noite ventava muito e a vela não se apagava. E parecia vela de aniversário. A minha avó já está bem velhinha e deixou no testamento a casa para a minha mãe e a minha tia. Hoje eu estou com 21 anos e penso em pedir a casa quando ela se for, para quando eu me casar. Bem, mas será mesmo que eu terei coragem de ficar lá? Boa noite.